Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual. Convido a todos a acompanhar a leitura da página que será feita pela jovem da mocidade do Centro Espírita Isaac Lima, Igraine, e em seguida a nossa prece inicial. Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. O irmão. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo, Coríntios 13:4. Quem dá para mostrar é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Todas essas situações, a maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor do que aquele que não dá, de mente cristalizada, na indiferença ou na secura. Todavia, aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Agradecemos a Igraine pela leitura da página. Vamos agora elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amado Mestre, e dizer assim: Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, Jesus, divino amado Mestre, estamos aqui mais uma vez. Primeiramente, Senhor, para agradecer. Agradecer por esse dia e por tudo que tem nos proporcionado. Mas, Senhor, queremos te rogar pelos nossos irmãos mais necessitados que nós. Ampara-os, auxilia-os, seja na dor física ou moral. Aqueles, Senhor Jesus, que clamam por Ti, nos momentos de aflições, angústia, desespero. Abençoe, Senhor, cada irmão de caminhada. Abençoe a todos nós, Senhor, aos irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, a todos que estão aqui, aos amigos, familiares, encarnados e desencarnados. Jesus, te rogamos o amparo para todos os irmãos que retornaram à pátria espiritual. Consola, Senhor, aos familiares e amigos que ficaram aqui com a dor da saudade. Abençoe, Mestre amado, o nosso planeta. Abençoe a humanidade inteira. O estudo da noite de hoje tem como tema Fazei por caridade. Referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens 3 a 5. E quem fará será o nosso irmão, Mário Luiz. Muita paz a todos. Queridos irmãos, iremos iniciar o nosso estudo da noite de hoje com a saudação dos franciscanos, que quando adentravam e saíam de algum lugar ou residência que eles visitavam, e eu hoje também vos faço essa saudação, que é uma pequena oração. Paz e bem. E acrescento que Deus abençoe a todos e rogamos a sua permissão para que os bons espíritos
possam assistir a todos nas suas necessidades materiais, do corpo e da alma, e que assim seja. No estudo da noite de hoje, faremos algumas considerações de duas orientações enérgicas de Jesus a seus apóstolos, no comportamento de cada um diante da sua seara e das faculdades e dons de aliviar os sofrimentos dos que iriam buscá-los, isto é, os apóstolos, após a sua partida, a partida de Jesus, com a sua crucificação e morte. E que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, e que está no capítulo 26, item 1 e 2, que tem como título: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Mas recebeste gratuitamente de quem? Jesus sempre falava que tudo vinha de Deus e através dele se consumaria até o fim dos tempos. Ele falava então do Deus Pai. E o que os filhos receberam e recebem do Pai indistintamente? Isto é, todos nós. Então, nós iremos ver neste capítulo que primeiro é a faculdade de curar os enfermos, os doentes, restituir a saúde, curar os leprosos, ressuscitar os mortos, a faculdade de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom ou faculdade, Deus deu a todos gratuitamente para alívio dos que sofrem. Assim como o sol que todos os dias se apresenta a todos sem distinção de credo, raça ou religião. E do mesmo capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 3 e 4, que fala da ineficácia das preces pagas. Iremos verificar também que consta nas Escrituras do Antigo Testamento que Moisés já havia proibido o intercâmbio, o comércio com os mortos por falta de conhecimento e trato com as coisas sagradas da época. E hoje, através da doutrina espírita, o Consolador que fora prometido por Jesus, nos seus postulados e tratados, podemos encontrar no seu corpo doutrinário todas as explicações e depoimentos de espíritos superiores de tudo aquilo que está contido no seu Evangelho, no Evangelho de Jesus, e muito mais ainda. Hoje sabemos que o intercâmbio com os mortos, seja ele bom ou mau, é simplesmente a faculdade mediúnica.
E os mortos não estão verdadeiramente mortos. São espíritos dos homens que aqui viveram e se encontram na pátria espiritual e fazem parte da grande família universal. E Jesus não veio proibir, mas condenar o comércio dos dons de Deus que todos recebemos gratuitamente. E na segunda advertência de Jesus, que está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 5, dos mercadores expulsos do templo. Mas por que foram expulsos do templo? Pessoalmente por Jesus, os mercadores, os cambistas, os vendilhões. Jesus queria mostrar a sua autoridade moral diante dos doutores da lei, sacerdotes, príncipes, que se encontravam também no templo, que é a casa de oração e não de comercialização das coisas santas. Essa atitude de Jesus incomodou a todos eles e foi o motivo principal do início da sua condenação. Baseado na apresentação do tema de estudo de hoje, façamos algumas considerações. O que acabamos de escutar no início da nossa reunião? Uma página de preparação, lida por um irmão de nossa casa, e é uma verdadeira prece de asepsia que foi psicografada pelo saudoso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito, ditada pelo Espírito Emmanuel. E logo a seguir, a nossa irmã Lúcia proferiu uma prece inspirada que comoveu e uniu a todos em vibrações de paz. Façamos então, hipoteticamente, será que poderíamos cobrar por essas preces? E se cobrássemos, qual o preço? Qual seria a forma de pagamento? Seria à vista, no cartão ou, modernamente, no Pix? O valor será cobrado pelo tempo ou pelo número de palavras? E se fosse endereçado a Deus, a Jesus ou aos bons espíritos, teria diferença no valor? E se for com emoção e fervor e uma dose de sentimento, seria coletiva ou dirigida a uma única pessoa? Seria presencial, escrita, gravada? Será que teria diferença no custo da prece? A cada rogativa incluída? E aquele que iria fazer a prece, somaria algum valor adicional? Se fosse o presidente da instituição espírita, o pastor, o padre, ou até mesmo o papa, ou uma pessoa comum? E se ela for proferida como a prece dos escribas e fariseus, com suas túnicas e seus mantos coloridos,
ocupavam as praças públicas e os principais lugares nas sinagogas, e com discursos longos e promessas vãs e extensas preces, devoravam os recursos das viúvas e das pessoas menos esclarecidas. Com certeza, todos que agem assim terão que prestar contas e receberão condenação mais rigorosa, por mais terem recebido de Deus. Será também que teríamos um combo, um pacote de prece? E se por acaso nós não formos atendidos e as pessoas não ficarem satisfeitas, o valor será devolvido? E se as orações e os pedidos não forem pagos, a súplica será cancelada? Com certeza, iremos à falência moral e material. Ficaremos endividados por estarmos transformando a nossa seara num covil de usurpadores das faculdades mediúnicas. Com certeza, nada disso traria resultados positivos. Seríamos presas fáceis de espíritos maus e levianos na comercialização de dons e faculdades mediúnicas e santas, todas dadas gratuitamente por Deus na seara da caridade. Seria um sacrilégio. Kardec apresenta ainda outro inconveniente das preces pagas. É que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois se considera livre dessa obrigação, desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor deste terceiro quando delega o mandato a outro, e este a outro, e assim por diante, terceirizando por várias vezes? Não é isso reduzir a eficácia e a importância e o valor da prece? Valorizar apenas a prece pelo valor da moeda corrente? Será que podemos colocar preço na nossa prece, na nossa oração? Jesus também referia-se aos dons da mediunidade, que merece muita reflexão de nossa parte. Por isso, no Espiritismo, o exercício da mediunidade exige estudo, compreensão, dedicação, amor, desprendimento. Jesus, uma vez mais, alerta a seus discípulos a não usufruírem vantagem nas tarefas de divulgar as leis divinas. Quando Jesus diz que eles devoravam as casas das viúvas, fingindo largas orações, está combatendo as preces pagas, que deixam de ser um ato de caridade. A prece ensinada
por Jesus e pelos espíritos superiores é uma manifestação da alma em busca da presença divina ou de seus prepostos, isto é, espíritos superiores. É uma conversa com o Criador ou com seus enviados, com seus emissários, e por isso deve ser despida de todo e qualquer formalismo. Então, dar de graça o que de graça receber é também um alerta de Jesus no mau uso de todas as faculdades da alma, que devem ser usadas sempre no bem, pelo bem e para o bem, considerando que tudo que somos e tudo que temos é só observarmos o nosso corpo físico. Só na nossa face existe várias possibilidades de manifestações. Temos a nossa visão, temos a nossa audição, temos a nossa fala, temos o nosso paladar. Quanta riqueza! Sem falar nas outras partes do nosso corpo. Então, devemos valorizar tudo aquilo que recebemos de Deus, que vem de Deus, nosso Pai e Criador, que nos deu também o livre-arbítrio para termos a oportunidade de fazermos nossas escolhas, a fim de realizarmos nossa evolução. E deu-nos o tempo que quisermos para tal tarefa. E as oportunidades no processo reencarnatório, nos diversos corpos doados pela natureza, para colocarmos em prática tudo aquilo que recebemos dele. Tudo isso e muito mais de graça, como bênçãos para estimular esse desenvolvimento, do qual ninguém está excluído. Dar de graça o que de graça recebemos. Jesus também fez o alerta quando disse que deveríamos vigiar e orar, primeiramente antes de qualquer atitude, na seara do bem. E no Evangelho, no Novo Testamento, em São Mateus, no capítulo 10, traz a missão dos apóstolos na seara de Jesus e o que eles iriam passar, pois eles teriam que dar continuidade logo após os 40 dias da crucificação, quando Jesus ascendeu aos céus num monte na Betânia, diante de apóstolos, discípulos, seguidores, uma multidão de órfãos do corpo, mais ricos e herdeiros do seu evangelho de amor. E Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E ao adentrar no templo em Jerusalém, observou que o templo de Deus se transformara num grande covil de ladrões, pois o grande comércio que ali se estabelecera na venda das indulgências, e pela primeira vez energicamente
derrubou a mesa dos cambistas e dos mercadores de ilusões e de animais para sacrifícios que ali eram comercializados, expulsando e não permitindo o comércio e o tráfico sobre qualquer forma que venha em nome de Deus. O homem não tem o direito de negociar, colocar preço ou de ser o representante ou intermediário de Deus. Deus não negocia, não vende o seu perdão e as suas bênçãos, nem o acesso ao reino dos céus. O meio mais eficaz de nos conectarmos diretamente com Deus é através da prece. Ele escuta as nossas súplicas e sabe com antecedência das nossas necessidades e através dos seus anjos a nos socorrer. Isto é, espíritos voltados unicamente para a prática do bem. E quando oramos por alguém, no mesmo instante entramos em comunhão com Deus e também por quem oramos. E uma corrente fluídica, magnética, vital se desprende de nós e envolve o nosso irmão, e Deus, com a sua infinita misericórdia, delega a seus anjos a melhor ajuda possível. E para aprofundarmos esse estudo, iremos encontrar no Livro dos Espíritos, nas perguntas 658 até a 666, que fala da importância e da eficácia da prece. E no mesmo capítulo 26, nos itens de 7 a 10, fala também da mediunidade gratuita. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, todo o capítulo, Pedi e obtereis, que desdobra o entendimento e a importância da prece à luz da doutrina espírita. Concluindo o nosso estudo de hoje, e como afirmou João, Deus é amor, e suas leis o são carta magna da sua justiça. Jesus é amor, e somente Ele é o representante fiel de Deus perante a humanidade. E somente através da caridade poderemos comercializar gratuitamente os dons dados por Deus gratuitamente a todos os seus filhos, pois fora dela não haverá salvação. Paz e bem a todos, com Jesus em cada coração. Agradecemos ao nosso irmão Mário Luiz pelas reflexões que ele nos trouxe nessa noite. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos, Mestre amado, por esses momentos que passamos aqui, aprendendo um pouco mais dos seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Senhor Jesus, envolva-nos com a sua paz e o seu amor. Vamos agora passar para o tratamento espiritual à distância, que a espiritualidade amiga, juntamente com o nosso mentor de nossa casa, Isaac Lima, possa auxiliar a todos, que possamos ouvir a música até o final. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.